Olá a todos, hoje vamos falar de um filme de 2024, pouco visto, chama-se Ghost Light, não sei bem qual é a tradução em português, e que é um filme que ganhou algum prémio do cinema independente e que tem a ver, se quisermos fazer um resumo, sobre uma espécie de redenção através do teatro. Não é um filme religioso, mas é muito interessante também para nos ajudarmos a conhecer a nós próprios e sobre o papel que pode ter, neste caso, o teatro, a literatura, podemos ser mais genéricos, para conhecer a alma humana, para conhecermos a nós próprios. É um filme que está feito de uma forma muito habilidosa e eu não queria contar muito a história para não estragar a surpresa a quem o vê pela primeira vez. Porque, em resumo, é um homem que trabalha na construção civil e que se vê envolvido por razões variadas num convite para participar num clube de teatro, né? De teatro já com pessoas com certa idade, portanto ele não está minimamente habituado a representar, mas pela envolvência, pelas circunstâncias, acaba por colaborar porque precisam de ajuda com esse clube de teatro. Com o filme vamos percebendo duas coisas: eles estão empenhados em representar Romeu e Julieta com personagens um bocadinho mais séniores, que têm uma certa graça, e ao mesmo tempo que a sua vida familiar tem algum problema, que não se revela logo, mas que nós também acabamos por perceber o drama familiar através da peça de teatro de Shakespeare. Então, também se percebe que a vida familiar tem problemas que não estão bem resolvidos. Depois vai-se vendo que há um paralelo entre o desfecho de Romeu e Julieta e daquele drama que ensobreceu a vida daquela família, que ele está com a esposa e com a filha. E podíamos dizer que há aqui dois aspectos da reflexão que me parecem interessantes. Um, como dizia ao princípio, que é a possibilidade de conhecermos-nos melhor através também do teatro. Ele tem, repito, uma tragédia familiar na sua vida, mais ou menos recente, e com a qual não lida bem, porque atribui culpas ao que aconteceu a uma pessoa determinada e também a si próprio. E não sai dali. Ao ter que representar ele próprio o papel de Romeu naquele teatro de Romeu e Julieta, ele tem, em certo sentido, que tentar perceber por dentro o que é que levou o Romeu ao desfecho que é conhecido da peça de teatro. Então, esse esforço por meter-se na pele de outro, que acaba por fazer algo que é moralmente errado, não é? E é uma decisão horrível, permitir-lhe resolver um pouco melhor a situação familiar. Então, o que é que me vinha à cabeça, né? Já digo, não quero contar muito mais para não estragar o filme. Por um lado, este esforço por conhecer o outro, por meter-se na pele do outro, não significa, coisa que às vezes as pessoas têm medo que signifique, que a pessoa concorde com as decisões do outro ou que passe a atenuar o juízo moral sobre algo que é péssimo, neste caso era um suicídio, né? A pessoa não passa a ver o suicídio, seja de quem for, como se fosse uma coisa boa, mas ao mesmo tempo permite entender melhor as razões ou a tragédia pela que passa a pessoa que se involucra numa coisa desse género. É um tema que penso que já fomos falando em diferentes filmes, que é sempre difícil este equilíbrio. Por um lado, tentar perceber o drama do outro, o drama que o leva às vezes a cometer coisas erradas, sem desculpabilizar, sem dizer que não há culpa, mas ao mesmo tempo sem tentar
sem nos afastarmos demasiado da pessoa, né? Por dizer-lo de alguma maneira, mas digo eu, não diz o filme, é tentar ver o outro com os olhos mais parecidos aos de Deus. As coisas estão mal, houve coisas mal feitas, Deus tem soluções e oferece as soluções e da nossa parte, o que somos convidados aqui nesta terra é tentar ver a vida das pessoas um pouco mais como Deus as vê. Nesse sentido, conhecer a alma humana, não é? Conhecer por dentro, facilita uma maior compreensão, que, repito, não significa nenhuma aprovação, mas significa o pensar que as coisas podem acontecer e que talvez os possamos olhar com pena, participando um pouco do seu sofrimento e aproximando-nos dessas pessoas. À margem do filme, ou inspirado pelo filme, há um momento em que o protagonista, ao perceber-se de como termina o filme, Romeu e Julieta, como termina a peça de teatro, sugere à pessoa que é a realizadora, isto não se pode mudar o fim do filme, do teatro, não se pode ter uma coisa mais alegre. E eles dizem, não, mas isto está escrito há muito tempo, isto tem que acabar como foi escrito. E a mim vinha-me à cabeça a encarnação, em que Deus, claro que nos entende, foi Ele quem nos criou, percebe perfeitamente o que está cá dentro, mas não só nos entende, mas como quer que nós percebamos que Ele nos entende. Na encarnação, Deus fez-se homem, sem necessidade de ser Deus, assumiu os nossos cansaços, também as lutas contra as tentações externas, veiculadas pelo demónio, e enfrenta essas lutas. Portanto, é difícil é impossível que nós possamos dizer que Deus não nos entende, porque está, de alguma forma, fez-se um de nós e enfrentou, enfim, as dificuldades que enfrentamos também como homem, não é? Sem deixar de ser Deus. Não é uma peça de teatro, Deus não está a fazer de conta que é um ator, fez-se realmente homem, sem deixar de ser Deus, mas permite-nos aproximar-nos desta ideia de que é um Deus que nos entende. E se nos entende, neste caso, Ele pode dar, não só nos entende, como pode dar um desfecho diferente àquele que houve na primeira história do ser humano, com o livro do Gênesis e aquela desobediência a Deus. Não só nos permite mostrar que nos entende, como também permite-nos mostrar como é que o desfecho pode ser outro do que a resistência ou a rejeição de Deus. A propósito de tudo isto, a propósito da eleição de Leão XIV, o Papa Leão XIV, havia um comentador americano que dizia, bem, agora aqui nos Estados Unidos ninguém vai poder dizer o Papa talvez não entende bem o espírito americano, porque é americano também, não é? Não sei se esta ideia nos pode facilitar a certeza de que o nosso Deus é um Deus que nos entende, que está ao nosso lado e que também nos pode ajudar a caminhar. Volto à primeira parte do comentário, esta ideia do teatro como uma forma de redenção daquilo que nos acontece, eu já digo teatro ou literatura, mas neste caso o teatro, porque a pessoa tem que encarnar o personagem, é um tema muito interessante que eu penso que já tratámos num outro filme, ou se não fizemos aqui, está no Facebook, num artigo do Facebook que escrevi há tempos, que é aquele filme do Saving Mr. Banks, a propósito da autora que escreveu Mary Poppins. É muito interessante, eu convido também a reler, porque ajuda a complementar isto que acabei de dizer.